Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje sobre soluções. Pois é, fica aqui comigo que você vai saber sobre soluções diluídas, concentradas, saturadas, insaturadas e supersaturadas. Você que é meu aluno, então caderno, caneta, lápis, borracha na mão para anotar tudinho no seu caderno de química. E você que é estudante, que está se preparando para vestibulares e Enem, também aproveitem esta oportunidade para tirar suas dúvidas. E, como é aula gravada, você pode voltar o vídeo e parar ele várias vezes para que você possa entender a videoaula. Então, bora lá assistir a videoaula hoje sobre soluções, cenário novo, mais alegrinho. Nós aqui do Sul, que estamos num inverno bem friozinho, então hoje tem um sol, porque estou gravando durante o dia, então eu resolvi mudar o cenário e fazer um cenário mais coloridinho, mais alegrinho. Mas não fiquem prestando atenção ali atrás, né, que eles estão se mexendo, eles estão anotando tudo que a prof fala, certo? Bora lá. Então, começamos com soluções, né? As soluções químicas, o que são? Misturas homogêneas, formadas por duas ou mais substâncias homogêneas, apresenta uma única fase, é monofásica. Misturas heterogêneas é formada por duas ou mais substâncias, mas elas apresentam as fases, duas ou mais fases. Ela pode ser bifásica, trifásica, polifásica, quando tem de 4 ou mais substâncias que são visíveis nas heterogêneas. Mas no caso de soluções químicas, são misturas homogêneas, formadas por duas ou mais substâncias. E aí, muito importante para vocês, os componentes de uma solução são denominadas de soluto e solvente. O que é soluto? Soluto representa a substância dissolvida, ou seja, é aquele que se dissolve. E o solvente é a substância que dissolve. Solvente é a substância que dissolve o soluto. Então, soluto é o que se dissolve e solvente é o que dissolve. Tá? Geralmente, o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. Um exemplo de solução é a mistura de água e açúcar, água e sal, café com leite, né? Café com açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. A água é considerada o solvente universal, devido ao fato de ele dissolver uma grande quantidade de substância. Vamos lá para o próximo. Então, aqui, ó, classificação das soluções. Soluto é o que se dissolve, né? Ali tá deve ser um sulfato de cobre, o solvente a água, e aí foram misturados, solução homogênea, uma única fase ali, solução azul, e tá. O que é essa mistura dessa solução? É o soluto mais o solvente. Quantidade de soluto. Então, vamos ver os tipos de soluções. Soluções saturadas. É uma solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de fundo, que vamos dar um exemplo do café preto com açúcar. Aqueles que tomam açúcar com café, aí ultrapassou
o limite da quantidade do solvente, que é o nosso café, né, líquido, com um açúcar. Então, quando você coloca açúcar no seu café, e vai colocando, que é ali bem doce, e que consegue misturar e dissolver todo o açúcar, o seu soluto, aí é uma solução saturada. A quantidade máxima do soluto totalmente dissolvida pelo solvente. Se colocar uma colher a mais daquilo, vai começar a se depositar no fundo o açúcar. Então, aí formou um corpo de fundo. Soluções insaturadas, também chamada de não saturada. Esse tipo de solução contém a menor quantidade de soluto. Bota pouquinho, né? Um café com uma colherinha de açúcar, uma solução insaturada. Soluções supersaturadas são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Beleza? E aí tá uma demonstração. Olha ali, ó. 30 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, dissolvidos em 100 ml de água. Aí o que aconteceu? Uma solução insaturada. Agora colocou 40 gramas de NaCl em 100 ml de água, uma solução saturada, e ainda já sobram os cristais no fundo do copo ali, que se chama corpo de fundo. Ultrapassou o limite dos 100 ml de água, colocando 40 gramas. Estados físicos, gente. Então, as soluções podem ser classificadas de acordo com o seu estado físico. Soluções sólidas, formadas por solutos e solventes em estado sólido. Por exemplo, a união de cobre e níquel, e forma uma liga metálica. É uma solução. Todas as ligas metálicas são soluções de sólidos. Soluções líquidas, formadas por solventes em estado líquido e soluto que pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, o sal dissolvido em água. O sal é sólido dissolvido na água líquida. Soluções gasosas, formadas por solutos e solventes em estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. É mistura de O2, N2 e outras cocitas mais, outros gases, né? Natureza do soluto. Além disso, segundo a natureza do soluto, as soluções químicas são classificadas em moleculares, quando as partículas dispersas na solução são moléculas. Por exemplo, o açúcar, C12H22O11. Soluções iônicas, quando as partículas dispersas na solução são íons, como é o sal de cozinha, Na+, e Cl-. Quando dissolvidas na água, elas formam íons, ficam partículas dispersas, Na positivo, Cl negativo. Coeficiente de solubilidade. O que é solubilidade? É a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado solvente. O coeficiente de solubilidade, que nós vamos usar como CS, representa a capacidade máxima do soluto de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão. Aí as soluções para isso, elas podem ser diluídas. O que seria diluída? Solução de soluto é menor em relação ao solvente. E soluções concentradas, a quantidade de soluto é maior que a de solvente. Aqueles sucos concentrados que se compra no mercado, que a gente acrescenta água, é uma solução concentrada. Então, quando temos uma solução concentrada,
podemos notar que o soluto não se dissolve completamente no solvente, o que leva à presença de um corpo de fundo. Vai ficar depositado embaixo. Então, para calcular o coeficiente de solubilidade, é utilizado essa fórmula ali, ó, CS, coeficiente de solubilidade, igual a 100 vezes M1. O que é M1? Massa do soluto, dividido pelo M2, que é a massa do solvente. Falando em 1 e 2, tudo que for soluto, você vai representar pelo número 1. Tudo que é solvente, você vai representar pelo número 2. Então, quando se fala de massa, M1, M2. Quando se fala de volume, V1, V2. Certo, pessoal? 1 representa o soluto, 2 representa o solvente. Concentração das soluções. Outro conceito, outro tipo de solução. Está intimamente relacionado com a quantidade de soluto e dissolvente presente em uma solução química. Sendo assim, a concentração da solução indica a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, para se calcular a concentração comum, essa aí é a concentração comum. C, de concentração comum, é igual à massa do soluto dividida pelo volume da solução. M1 sobre V. Então, você tem uma concentração, por exemplo, de 140 gramas por litro de cloreto de sódio dissolvido em água. O que significa 140 gramas por litro? Que a cada 1 litro de solução, você tem 140 gramas de cloreto de sódio, conforme meu exemplo. 140 gramas por litro. A cada 1 litro de solução, existe 140 gramas da massa do soluto aí falado. Então, tá ali, ó, C de concentração, M1, faltou ali, massa do soluto, e V, volume da solução. No sistema internacional, a concentração é dada em gramas por litro, a massa em gramas e o volume em litros, tá? Então, fique muito atento. Não devemos confundir o conceito de concentração comum com o da densidade. Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A fórmula da densidade é a massa da solução dividida pelo volume da solução. O que é massa da solução? É o M1 mais o M2. Se você tem 30 gramas de cloreto de sódio, que é a sua massa do soluto, e 100 gramas de água, é a massa do solvente. Então, o que você tem? M, massa da solução, 130 gramas. Cloreto de sódio mais água, massa da solução, M1 mais M2. Anotem tudo isso aí. Diluição das soluções. A diluição das soluções corresponde à adição mais solvente em uma solução. Como resultado, passamos de uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída, que é o caso daqueles sucos que se compra no mercado concentrado e você coloca lá meia garrafinha de suco em 1 litro de água. Você está fazendo a solução concentrada em solução diluída. Então, tá aqui, ó. Isso que eu falei. Solução concentrada, menos água, ó, 7 moléculas em 200 ml de água. Solução diluída, mais água, 7 moléculas em 400 ml de água. Diferença tá aí, ó. Concentrada e diluída. Muito importante. A mudança ocorre no volume da solução e não na massa do soluto, tá? Podemos concluir, então, que quando há aumento do volume, a concentração
diminui. Em outras palavras, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Anotado com caneta grifada aí para não esquecer. Aumento do volume e a concentração diminui. Aí nós temos alguns exemplos. Um exemplo típico de solução supersaturada é água mineral natural, soro caseiro, refrigerante em recipiente fechado, álcool 46 graus GL ou vinagre. Vamos ver a resposta? Pense um pouquinho, o que você acha que é uma solução supersaturada dessas alternativas? E aqui está as respostas. Alternativa correta, refrigerante em recipiente fechado. Por que a A está errada? A água mineral é uma solução, ou seja, a mistura homogênea com sais e gases dissolvidos. O soro caseiro é uma solução de água, açúcar e sal em quantidades definidas. O refrigerante é uma mistura de água, açúcar, concentrados, corante, aroma, conservantes e gás. O gás carbônico dissolvido no refrigerante já está formando uma solução supersaturada. Quando você já abre a garrafa e coloca no copo, que forma as bolhas, é o gás carbônico. E também tem muitos refrigerantes que você vê no fundo, de tanta porcaria que tem no refrigerante, que já está depositando, né, um corpo de fundo ali. A elevação da pressão aumenta a solubilidade do gás, fazendo com que muito mais gás seja adicionado ao refrigerante do que realizando a mesma operação em pressão atmosférica. Uma das características das soluções supersaturadas é que elas são instáveis. Podemos perceber que ao abrir a garrafa com refrigerante, uma pequena parte do gás escapa, faz um tch, né? Quando abre a tampinha, pois diminui-se a pressão do recipiente. E a letra D também, o álcool 40 graus GL, é um álcool hidratado, ou seja, contém água em sua composição, 46% de álcool e 64% de água. E o vinagre é uma solução de ácido acético em água. Então, a resposta é o refrigerante. Outro exemplo, para limpar um tecido sujo de graxa, recomenda-se usar gasolina, vinagre, etanol ou água? Pensa rapidinho aí, o que você colocaria? Vamos lá para a resposta. Gasolina para tirar a graxa. Gasolina e graxa são duas substâncias derivadas do petróleo. Por serem substâncias apolares, a afinidade da gasolina, que é o solvente, com a graxa, que é o soluto, viabiliza a limpeza do tecido sujo por meio das ligações de Van der Waals, ligações intermoleculares, são apolares, ligações fracas. Como são dois apolares, elas são solúveis. Quando são duas substâncias polares, também são solúveis. Agora, quando você tem uma substância polar e uma apolar, elas não vão ser solúveis. Polaridades diferentes não têm solubilidade. A B, errado. Vinagre é uma solução de ácido acético. Ácido acético é um composto polar, porque ele tem OH ali, ó, ligações de hidrogênio, por meio de ligação de hidrogênio. Como a gasolina, ela é apolar, é o que eu acabei de falar na letra A antes. Polar com apolar não vai dar certo. O etanol é outro que tem OH, ligação de hidrogênio, é uma substância polar. Todas as ligações de hidrogênio
FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são polares, de ligações fortes. Com a gasolina, que é apolar, não combinou, não vai tirar a graxa. A gasolina não, a graxa que é apolar, né? Que nós temos que tirar a graxa. Água, H2O, outro de ligação de hidrogênio, é polar e interage com outras substâncias polares. Então, tudo que é polar vai interagir com polar. Tudo que é apolar vai interagir com apolar. Muito importante isso, essa dica aí, questões de Enem, gente. Ligações intermoleculares. Para você, estudante que está estudando aí para o vestibular Enem, vale a revisão de ligações de forças intermoleculares. Outro exemplo, um determinado sal apresenta solubilidade em água igual a 135 gramas por litro, a 25 graus Celsius. Dissolvendo-se completamente 150 gramas desse sal em 1 litro de água a 40 graus Celsius e resfriando-se lentamente o sistema até 25 graus, obtém-se um sistema homogêneo cuja solução será diluída, concentrada, insaturada, saturada ou supersaturada. Rapidão aí, o que você sugere? Vamos ver aqui. E supersaturada. Por que ela é supersaturada? Vamos lá, direto na letra E. Ao aquecer a solução saturada, é possível adicionar mais sal. Claro, você vai aquecer, vai dissolver o sal, pois o coeficiente de solubilidade varia conforme a temperatura. A água teve sua temperatura elevada para 40 graus Celsius e mais soluto foi solubilizado, porque aumentando a temperatura foi possível dissolver mais sal e formar uma solução supersaturada. Lembra que elas são instáveis. A está errada porque uma solução diluída é formada com a adição de mais solvente, no caso a água. B está errada porque a quantidade de soluto nesse tipo de solução é grande em relação ao volume do solvente. C também está errada porque uma solução insaturada é formada se colocarmos menos que 135 gramas de sal em 1 litro de água, na temperatura de 25 graus Celsius. A solução será insaturada, pois está abaixo do seu limite de solubilidade. E a letra D está errada, porque observe-se, segundo os dados do enunciado, na temperatura de 25 graus Celsius, a quantidade máxima de sal que se dissolve em 1 litro de água é 135 gramas. Essa é a quantidade de sal dissolvido na água que forma uma solução saturada. Então, nossa resposta correta é a letra E. Outro exemplo. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente, e por qualquer perturbação, uma parte do sal se depositará. Qual é a solução que teremos no final? Saturada com corpo de fundo, supersaturada com corpo de fundo, insaturada, supersaturada sem corpo de fundo, saturada sem corpo de fundo. E aí, o que você acha que é? Letra A. Soluções supersaturadas são instáveis e por qualquer perturbação elas são desfeitas. Quando isso acontece, a solução retorna ao seu limite de solubilidade e o excesso do soluto acumula-se no recipiente, formando um corpo de fundo. Nossa resposta correta aqui, ó. B, errada. Quando o sal se deposita no fundo do recipiente, a solução deixa de ser supersaturada, pois retornou ao seu limite de solubilidade. Letra C,
uma solução insaturada não atingiu o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade máxima do soluto dissolvido. Letra D também está errada, porque quando uma perturbação é causada, a solução deixa de ser supersaturada. E a E está errada, porque quando a solução supersaturada é desfeita, ela volta a ser saturada e apresenta corpo de fundo. 5. Na carbonatação de um refrigerante, as condições em que se deve dissolver o gás carbônico na bebida são carbonatação, pressão e temperatura quaisquer, pressão e temperaturas elevadas, baixas, baixa pressão, elevada temperatura, alta pressão, baixa temperatura. Letra E, alta pressão e baixa temperatura. Em elevada pressão e baixa temperatura é possível dissolver mais gás carbônico no refrigerante do que em condições normais. Quando se aumenta a pressão do gás, é forçado a entrar no líquido. A baixa temperatura representa a menor agitação das moléculas e, consequentemente, facilita a entrada do gás. Importante anotar isso, grifar, caneta colorida aí, gente. Estão aí os 5 exemplos para vocês. Como já falei no início do vídeo, voltem a gravação, é aula gravada, não entendeu? Para ali, dá um clique e anota tudo no seu caderno de Química. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Química com Cássia. Basta você clicar no inscrever-se e você já estará inscrito. Compartilhe com seus amigos e dê likes. Muito importante para a produção desses vídeos. Beijos e até a próxima!